Então aqui nós temos o exercício 14, nós temos o vetor U e duas bases, a base B e a base C. E a tarefa é identificar as coordenadas do vetor U na base B, em primeiro momento. Mas o que significa? Quais são as coordenadas de um vetor, afinal de contas? São os números das constantes na combinação linear. Então, se nós escrevermos aqui a combinação linear, e agora igualando ao vetor U, né? Quer dizer, vamos gerar o vetor U. Quem são os vetores V1 e V2? Os vetores V1 e V2 são os vetores da base. Então, se nós montarmos agora essa equação aqui, nós vamos chegar a um sistema linear que vai identificar os valores de C1 e C2, que são as coordenadas do vetor. Então, aqui C1 vezes o vetor V1 mais C2 vezes o vetor V2 é igual ao vetor U. Isso aqui a gente já estudou, isso aqui nos conduz a um sistema linear, que aí eu vou escrever na forma matricial, né? É escrito desta forma. E aí você vai resolver esse sistema aqui. Como é que você vai resolver? Aí a sua escolha. Você pode fazer escalonamento, pode resolver o sistema sem matriz, resolver direto? Pode. Isso é independente, vai ser da sua escolha. O que importa é que você vai obter os valores de C1 igual a 7 sobre 5 e o C2 que é igual a 1 sobre 5. Ou seja, aqui, né, você pode dar resposta decimal, se você quiser também. Né, os valores de C1 e C2 são estes, 1.4 e 0.2. E o que são esses valores de C1 e C2? São as coordenadas do vetor. Então, o vetor aqui tem coordenada 1.4, 0.2. Esse é o vetor, então, U na base B. E aí, continuando a segunda parte, né, é o vetor U na base C. A tarefa é exatamente a mesma. Então, vetor U na base C, quer dizer, eu quero as coordenadas do vetor U agora na base C. Exatamente a mesma coisa, né? Então, eu vou escrever a combinação linear, C1, V1 mais C2, V2, igual ao vetor U, que é 3, 2. Só que agora eu vou mudar os meus vetores V1 e V2, porque os vetores V1 e V2 são os vetores da base. Então, agora é menos 3, 5, o vetor V2 é 2, 2, e o vetor U, que é 3, 2. Eu já vou escrever na forma matricial. Quer dizer, já estou escrevendo nessa linha aqui, né? Aí você vai resolver esse sistema também e vai identificar os valores das constantes aí, C1 e C2. Se você resolver isso aqui, você vai obter o C1 aqui na forma decimal aproximada, né? Como está no gabarito ali, é menos 0.125. E o C2 é aproximadamente 1.3125. Então, esses são os valores das constantes. Onde é que eles vêm? Da resolução do sistema. Ah, professor, a resolução do sistema, ela pode ser feita sem matriz? Pode, né? Então, você vai abrir essa equação aqui. Fica assim, ó, C1 vezes menos 3, 5, mais C2 vezes 2, 2, igual a 3, 2. O que é isso? É menos 3C1 mais 2C2 igual a 3, 5C1 mais 2C2 igual a 2. Agora você vai resolver esse sistema. Aí tem gente que gosta de mexer com o sistema, por exemplo, diminuir, né? Pegar a linha 1 menos a linha 2. Então, a primeira menos a segunda vai dar menos 8C1. A primeira menos a segunda vai dar 0. A primeira menos a segunda vai dar 1. E aí você vai aqui nessa equação, você já consegue o valor do C1, né? C1 então é menos 1 oitavo, que é aquele valor de menos 0,125. Então veja que a gente já conseguiu o valor do C1 aqui, que é esse aqui. E aí, se você já sabe o C1, agora você pega qualquer uma das equações, ou a primeira linha ou a segunda linha, né? A primeira linha, menos 3C1 mais 2C2 igual a 3. O C1 é menos 1 oitavo, então isso aqui vai dar 3 oitavos, mais 2C2 igual a 3. E aí aqui você consegue o valor do C2, que é justamente o valor que a gente obteve também antes ali, na forma aproximada. Então é isso. E a terceira e última parte desse exercício, né, ele nos fornece o vetor U na base B. E ele quer saber o vetor U na base C. Então, veja bem, nós temos as coordenadas do vetor U na base B. E o que isso aqui significa? Significa que ele nos deu as constantes C1 e C2. E nós não conhecemos mais o vetor U. Nesse caso, o vetor U não é o 3, 2.
Pode ser que seja, pode ser que não, mas em geral não vai ser o vetor, não tem nada a ver com esse vetor aí. Se ele nos deu, então, esse vetor U na base B, ele nos deu que C1 é igual a 1 e o C2 é igual a 1 também, que são as coordenadas aqui, ó. Mas o que nós temos, afinal de contas? Olha, nós temos a base B, que são esses dois vetores, e nós temos as constantes. Então, naquela combinação linear C1V1 mais C2V2, igual ao vetor U, nós temos todo o lado esquerdo. E, portanto, nós vamos conseguir determinar quem é o vetor U de fato, né? Então, aqui, ó, C1 vezes o vetor 1, mais C2 vezes o vetor 2, da base U, né? Isso aqui é o nosso vetor U, que a gente não conhece. Agora a gente vai conhecer fazendo essa conta. Isso aqui nos leva ao quê? A 2, 1 mais 1, 3. Esse é o vetor U, ou seja, 3, 4. Essas são as coordenadas do vetor U. Então, esse aqui é o vetor U livre de base, né? Então, aqui ele estava na base canônica e agora, ou melhor, desculpe, ele estava na base B e veio para a base canônica. A base comum, aquele que a gente sabe desenhar, é o vetor 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Então, esse aqui é o vetor U, que é exatamente esse vetor 1, 1, ó. Então, imagine que fosse o problema assim, ó, desenhe o vetor U na base B, 1, 1. Qual é o desenho desse vetor aqui? É isso aqui. Esse é o desenho. Por que é esse aqui? Porque as coordenadas desse vetor 1 e 1, no sistema ortogonal, né, no eixo XY, é a coordenada 3, 4, que a gente acabou de determinar. Então, esse é o vetor que geralmente a gente tem. Esse é o vetor. Agora calcule ele nas outras bases, na base B, na base C, enfim. Agora a gente sabe o vetor U legítimo e ele pede, na verdade, para a gente transformar isso para a base C, né? Então, a gente conhece o vetor, vamos transformar para a base C. Então, como é que transforma o vetor para a base C? Faz a combinação linear, igual ao vetor U, e usa a base C. Então, a gente vai pegar os vetores lá da base C e colocar aqui no lugar desse V1 e V2. Então, menos 3, 5, 2, 2. Então, agora nós não temos mais C1 e nem C2, porque nós queremos ele, e vamos usar a base C. Menos 3, 5, 2, 2. E isso aqui tem que ser igual ao nosso vetor U, 3, 4. Agora ficou uma atividade semelhante aos dois itens anteriores, né? Tem que resolver esse sistema aqui. Como é que vai resolver o sistema? Aí você pode escolher o método, né? Se você for para o método matricial, então vai ser esse aqui. E aí resolve o escalonamento. O que você pode fazer aqui? Vamos resolver o escalonamento desse caso aqui. Ó, então aqui nós vamos fazer assim, ó. A linha 2 eu vou multiplicar ela por 3. Então, isso aqui vai dar 3 vezes 5, 15. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. A linha 1 eu vou multiplicar por 5. Então, aqui também ó, vai dar 15 menos 15, 10, 15. Então, esses são os números. E aí, se você agora somar as duas linhas, né, se você somar a linha 1 com a linha 2 vai ser a linha 2 mais a linha 1. Aí você vai somar, então vai ficar assim, 0, 16, 27. Então, nós vamos ter a linha 1, que é a original, ninguém mexeu, né? E a linha 2 foi atualizada com essa operação aqui. Então, zerou, e aí com esse escalonamento você consegue identificar os valores de C1 e C2. Vamos fazer aqui do ladinho de novo, ó. Vou apagar esses rascunhos aqui. Quem são os valores, então, de C1 e C2? Está aqui, ó. Aqui está escrito, né? 16C2 igual a 27. Quer dizer que C2 é igual a 27 sobre 16. E o C1? O C1 vem dessa linha aqui. Então, aqui nessa linha nós vamos ter menos 3C1 mais 2C2 igual a 3. O C2 está aqui em cima. Então, vai ficar assim. Então, eu vou apagar um pouquinho aqui, porque tem bastante coisa. Nossa conta, então, é assim. Menos 3C1 mais 2 vezes o C2, igual a 3.
E aqui você consegue o valor do C1. É só fazer essas contas. Vou simplificar aqui por 8. Por 2 dá 8, né? E aí fica menos 3C1 igual a 3 menos 27 sobre 8. Menos 3C1 igual. Aqui essa continha, né? Vai ficar 24 menos 27 dá menos 3 sobre 8. Portanto, o C1 aqui vai ficar 1/8. Então, C1, 1/8 e C2, 27 sobre 16. Então, as coordenadas do vetor U na base C são esses dois números, 1/8. Vou deixar na forma de fração aqui, tá? 27 sobre 16. O exercício 15, ele é muito semelhante ao exercício 14, porque nós temos o mesmo problema. Nós temos que determinar as coordenadas de um determinado vetor em relação a uma determinada base. Então, o problema, em essência, é o mesmo. A gente tem que escrever, né? Como é que são as coordenadas do vetor P de x na base B. A anotação é essa, é isso que ele quer. Essas coordenadas são quais? De onde é que elas vêm? Elas são as coordenadas da combinação linear. Então, C1, V1, mais C2, V2. Aqui nós vamos ter C3, V3, igual a P de x. Então, é a combinação linear que fornece o vetor que a gente está analisando. Então, são os valores de C1, C2 e C3 que se referem às coordenadas do vetor na base B. Então, é isso que a gente quer. Como que a gente determina isso? A gente já fez isso em sala algumas vezes, né? Então, abrindo essa combinação linear aqui, colocando seus elementos nos seus lugares e abrindo, ela vai nos levar a um sistema linear. Tá, mas o que é cada coisa que tem aí? Bom, V1, V2 e V3 são os vetores da base. P de x é o próprio vetor que nós queremos identificar as coordenadas. Então, se a gente coloca cada um nos seus lugares aqui, nós vamos obter o quê, né? Nesse raciocínio aí? Nós vamos obter um sistema linear que eu vou escrever na forma de matriz. Vai ficar essa matriz aqui, ó. 0, 1, 1, 1, 1, 0, menos 8, 1, 0, 1, 16. Então, essa aqui é a matriz que a gente vai conseguir se a gente abre toda essa fórmula aqui. Colocar esses dados em vermelho aí que nós temos, o C1, C2 e C3 vão ficar e vão montar essa matriz aqui. E aí a gente vai resolver por escalonamento. Mas ainda fica uma dúvida, né? Como assim? De onde é que vieram esses números aí? 1, 0, 0 e tal, né? Então você pode perceber também que esse exercício ele tem nós temos uma liberdade de resolver ele tanto no modo polinômio, usando polinômios, ou fazendo aquela equivalência entre polinômios e vetores clássicos. Então, desde que a gente estabeleça uma ordem, né? Por exemplo, polinômio genérico, ax² mais bx mais c. Esse polinômio genérico a gente vai identificar como um vetor clássico ABC. Então, quem é que está com o x² é o A, está na primeira coordenada. Com o x é o B, ele vai para a segunda coordenada. E o cara que não tem x, que é o termo independente, ele vai na terceira coordenada. Então, quando a gente faz essa identificação, tudo pode ser feito na linguagem dos vetores clássicos. Então, esse P de x, na verdade, é um vetor clássico. 1, menos 8, 16. Esse é o vetor U clássico. Esse primeiro vetor, que é o V1 da base, ele é o polinômio 0, 1, 1. Na verdade, ele é um vetor clássico 0, 1, 1. Aqui nós temos o V2, na forma de vetor clássico ele é 1, 1, 0. E o V3, que na forma clássica é 1, 0, 1. Por que 1, 0, 1? Por que 1, 0, etc? Por causa daquela ordem que a gente montou aqui. Primeiro é o x², depois o x, depois o independente. Não o x, né? É o número que está acompanhando o x², o número que está acompanhando o x, etc. Então, a gente vai observar o número que está acompanhando o x² melhor dizendo, o x e o independente. 1 menos 8, 16, está aqui. 1 mais x, quem é que está com x²? Ninguém, 0. O x tem o número 1 e o independente é 1 também, por isso 1 e 1.
E assim por diante, né? Aqui nós temos 1 e 1 para x² e para x, e não temos ninguém independente, então 0. Então, esses elementos, pessoal, aí reduz o problema ao problema anterior. Nós temos 3 vetores, V1, V2, V3, estão aqui. Aqui nós temos o vetor U, ó, V1, V2, V3, e aqui o vetor U, que é o modo clássico para resolver qualquer tipo de problema desse jeito, né? Para encontrar as coordenadas do vetor. Então agora a tarefa toda, depois de compreendido, é resolver esse sistema linear aqui, tá? Então uma das primeiras observações que é diferente da maioria do que a gente já resolveu é que o pivô aqui é 0, ele não pode ser 0. Então a primeira coisa a se fazer aqui é trocar a ordem da linha 2 com a linha 1. Ó, podia ser a linha 3 também com a linha 1, não tem problema. Mas se você trocar a ordem da linha 2 com a linha 1, aí você vai ter um sistema um pouquinho melhor para resolver, um pouco mais fácil, né, para resolver, que vai ficar assim. Aí você já vai perceber que já tem um 0 abaixo do pivô, então trocar a ordem dessa linha já também facilita uma das operações, né? Então agora sim, nós temos aqui o pivô e nós temos que zerar esses elementos aqui. Um deles já é 0, só falta zerar o elemento da linha 3. Aí faz a linha 3 menos a linha 1, que vai anular esse cara aqui também. E assim você vai prosseguir com o escalonamento. Eu não vou tomar muito tempo do vídeo com o escalonamento, porque isso aqui eu acredito que a gente já trabalhou bastante, tanto em geometria como também na álgebra linear agora, né? Então isso aqui tudo você vai resolver por escalonamento, e isso vai te conduzir à resposta. Primeiro você vai conseguir o valor do C3, que vai dar 25 sobre 2, né? Ou na forma decimal, 12,5, e os demais valores você vai obtendo também por continhas, né? Então você vai fazer a conta aqui, C2... você vai obter, também vai fazer a continha, dá menos 11,5. E o C1, você vai resolvendo também, vai chegar a 3,5. Então, esses são os valores de C1, C2 e C3. O que significa isso? Vamos voltar à origem do problema, né? Nós queríamos as coordenadas desse polinômio. Ah, mas as coordenadas não são estas? São, mas na base canônica. Quando a gente fala de uma base B, uma base C, uma base qualquer, essas coordenadas mudam conforme a base. Então, aqui o polinômio p de x, nas coordenadas da base B, ele é o vetor que tem aqueles números que a gente encontrou. Então, o C1, quem é que está com x², né? O C2 está com x. E o C3, que é o cara que não tem x. Então, esses são os números obtidos. Ou, se você quiser, né, escrever na forma de polinômio mesmo. Então, o polinômio p de x na base B é 3,5 x² menos 11,5x mais 12,5. Então, esse é o polinômio na base B, que é exatamente esse mesmo polinômio do exercício. É o mesmo polinômio, só que esse cara aqui está na base B. No problema número 16, nós temos um tom um pouquinho diferente. Então, nós temos um conjunto W, que é dado por vetores desse jeito aqui, ó. Aqui está escrito em linha. Eu vou escrever o W em colunas. Então, W, né, é um conjunto com esses vetores. A mais B, A menos B mais 2C, BC. Então, veja que esses vetores, eles moram no espaço de dimensão 4. Mas esse conjunto aqui, ele não tem dimensão 4, ele tem dimensão 3. Então, a dimensão aqui, a primeira observação, a dimensão dele é 3. Por que a dimensão é 3? Dá para ver lá no início, porque tem 3 letras, né? Quer dizer que para determinar um elemento específico, nós vamos precisar de 3 parâmetros, do valor do A, B e C. E se a gente quer saber a base, porque esse é o objetivo, né? Encontrar uma base agora. Uma base é um conjunto de vetores que com eles a gente consegue escrever qualquer um desses vetores aqui desse conjunto. Isso também tem a ver com a combinação linear. Então, C1, V1 mais C2, V2 mais C3, V3. No momento em que a gente escreve um vetor desse jeito, o vetor U, o vetor W, escreve desse jeito, a gente sabe como que gera esse vetor, quais são os vetores responsáveis por gerar esse vetor U, por gerar qualquer vetor.
Então nós vamos fazer isso, nós vamos identificar quem é o vetor V1, V2 e V3 dessa combinação linear. E como que é feito isso? É só você separar esse vetor aqui em 3 vetores, já que a dimensão é 3, né? Separar isso em 3 vetores. Cada vetor vai ter uma única letra. Então, por exemplo, é só você perceber que A mais B na primeira coordenada é porque o A está num vetor e o B está num outro vetor. Então, se você somar esses 2 vetores, você sabe que a primeira coordenada vai dar A mais B. No segundo, na segunda componente, nós temos A menos B mais 2C. Então, aqui, se eu colocar A aqui, menos B aqui, se eu somar isso, vai dar A menos B. Só falta o mais 2C. Então, mais 2C vai estar aqui no outro vetor. Aqui na primeira coordenada não vai nada. Por que nada? Porque você não pode mais interferir, né? Então, aqui tem que dar A mais B. Fechou. Aqui tem que dar A menos B mais 2C. Fechou. Agora, o próximo tem que dar B. Então, se eu somar todo mundo aqui, ó, tem que dar B. Onde é que eu coloco o B? Eu vou colocar o B no vetor que está com a letra B. Aqui não vai nada, aqui não vai nada. A mesma coisa na última coordenada, tem que dar C. Então, aqui vai dar 0, 0, C. Então, se eu somar esses 3 vetores aqui, você vai conseguir esse vetor aqui, ó. Então, aqui é o vetor A, 0, 0, B menos B, B, 0, 0, 2C, 0, C. Esses 3 vetores somados vão dar o W. Quer dizer, como assim vão dar o W? Vão dar o conjunto todo. Todo o conjunto, né, é dado por vetores desse jeito aqui. O que nos resta é escrever agora desse formato aqui, né? C1, V1 mais C2, V2, porque eu quero enxergar o V1, o V2 e o V3. Então aqui é só você tirar a letra para fora do vetor. Então veja, ó, se eu colocar a letra fora do vetor, é como se eu estivesse fatorando, né? Então eu vou fatorar a letra A. Aqui vai ficar 1, 1, 0, 0, mais B, 1 menos 1, 1, 0, mais C, 0, 2, 0, 1. Note que tudo que a gente fez foi apenas, enxergar o vetor genérico do conjunto W, como sendo uma combinação linear. C1, V1, C2, V2, C3, V3. Só mudaram os nomes, né? Não está como C, não está como C1, C2 e C3. Está como ABC agora. Mas é uma combinação linear e é isso que importa. Então, nesse formato aqui, a gente enxerga o vetor V1, o vetor V2 e o vetor V3, que são responsáveis por gerar todo mundo. Portanto, esses são os vetores da base. E esses vetores montam a base. Então, aqui a base é formada por esses vetores aí. Pronto. Se a gente tem a base, a gente só confirma, né, que a dimensão aqui de fato é 3. É claro que você poderia, né, pensar, poxa, mas será que eles precisam ser linearmente independentes? Teria que verificar isso? Não, não teria que verificar isso por conta das letras, né? Como a gente separou direitinho as letras, esses vetores vão ser LIs, já ok. Mas, rigorosamente falando, esses vetores, esses 3 vetores que aparecem, eles têm que ser linearmente independentes. Se for dependente, eles não formam base, né? E também não revelam que a dimensão é 3, daí seria menos. Tá? Como a gente já sabe que a dimensão é 3, está tudo bonitinho aqui. E é esse o exercício. Exercício 17, ele nos fornece 5 vetores dentro do espaço R3. Então a gente já sabe, nem vou ler mais nada, eu vou primeiro entender o que a gente já sabe. A gente já sabe que pelo menos 2 vetores são dependentes, pelo menos. Poderia acontecer, né, de 3 ou até mesmo 4 vetores serem dependentes. Mas pelo menos a gente sabe que 2 são dependentes. A pergunta é, eles geram o espaço R3 todo? Será que tudo isso aqui gera o R3 todo? Para gerar o R3 todo, nós vamos ter que ter pelo menos dimensão 3. Pelo menos não, né? Exatamente dimensão 3. Então, nós vamos ter que observar qual é a dimensão desse espaço aqui. Para fazer isso, o escalonamento, né? O escalonamento vai revelar quem é dependente, quem é independente. Então, se a gente consegue isso, a gente consegue responder essa primeira questão. Então, para escalonar essa matriz aí, nós podemos fazer 2 operações elementares na primeira leva, né?
que é, por exemplo, a linha 2 menos 2 vezes a linha 1. Vai zerar esse primeiro elemento aqui. Esse primeiro elemento. Como é igual no segundo, então a operação número 2 é a mesma. Né? Vai ficar a linha 3 menos 2 vezes a linha 1. Feito isso, então, ó, a matriz vai atualizar. A primeira linha vai ficar própria. A segunda linha, então, vai ficar a segunda menos o dobro da primeira. Dá 0, 1, 1, 3, e aí aqui vai dar menos 1. Vou fazer a mesma operação com a linha 3, né? A linha 3 menos o dobro da linha 1. Então vai ficar 2 menos 2 dá 0, 4 menos 4 dá 0, 2 menos 2 dá 0, 4 menos 4 dá 0, 0 menos 2, bom, dá menos 2. Então essa foi a primeira rodada. Então essa aqui é a matriz, opa, não tem pontilhado aqui. Essa aqui é a matriz escalonada. Segunda rodada não precisa, né? Porque eu tenho pivô, zerou, então tá certo. Segundo pivô é da próxima linha, zerou abaixo, tá certo. Terceiro pivô da próxima linha, o terceiro pivô tá aqui, ó. Então essa aqui não tem pivô e essa aqui não tem pivô. Logo, esses dois vetores, o V3 e o V4, são dependentes. E os vetores V1, V2 e V5, eles são independentes, têm dimensão 3. Portanto, esses vetores, eles geram espaço real 3 todo. Se esses três vetores, esse e esse aqui, já geram o R3 todo, então esse conjunto gera o R3 todo, respondendo a primeira pergunta. Esses 5 vetores geram espaço R3? Sim, geram. Como podemos utilizar esse conjunto para formar uma base? Formar uma base tem que ter 3, tem que ser igual à dimensão e tem que ser linearmente independente. Pois bem, esse conjunto aqui é a base. Né? Então, o escalonamento acaba resolvendo todo o problema. Ah, mas e se não tivéssemos 3 independentes? Se fosse só o V1 e V2? Se fosse só o V1 e V2, a resposta seria não para a primeira parte, não gera o R3 todo, né? Tem que ter dimensão 3. E como podemos utilizar para formar uma base? Bom, nós poderíamos pegar esses dois que são independentes e nós teríamos que criar um terceiro vetor que também fosse independente com esses dois aí, para poder ter a dimensão 3 e para poder formar uma base. Porque ele pede, como podemos utilizar o conjunto? Podemos utilizar o conjunto dessa forma. Então, nós pegaríamos o vetor V1, o vetor V2 e precisamos de um terceiro aqui para formar a base. Agora, em termos práticos, né, vamos supor que esse fosse o problema mesmo. Quem seria esse terceiro vetor? Você pode encontrar testando, né? Só criar aí, às vezes olhando para os vetores você consegue identificar um terceiro vetor que seja independente, mas se você não quer pensar muito, não quer chutar e tem medo de errar, faz, por exemplo, o produto vetorial. Se você faz o produto vetorial, é garantido que esse cara vai ser independente, por conta da geometria, né? Lembram disso? Um vetor gerado dessa forma, ele é perpendicular a esses dois vetores originais aqui. Então vai ter o V1, vai ter o V2 e o vetor criado vai ser esse que tem 90 graus com os outros dois. Então, obrigatoriamente, ele é independente e ele pode servir para montar, para formar uma base e encerrar o problema. Então, esse final aí foi uma extensão, porque é importante esse caso. Se não tivéssemos conseguido 3 vetores, a dimensão não ia bater, nós precisaríamos inventar um terceiro vetor. Então, por isso esse comentário final. Problema número 18, agora é bem mais simples. Ele só quer saber a dimensão do span, do espaço gerado. Quer dizer, a dimensão do espaço que eu consigo com esses 3 vetores aí. A dimensão é 1. A dimensão é 1 e é fácil por quê? Porque a dimensão do espaço tem a ver com a quantidade de vetores na base, né? Então, a base é formada por quantos vetores? Só por um deles, né? Porque eu posso pegar x1 como vetor da base. Esse x2 aqui, ó, é menos x1. Então, x2 é igual a menos x1. É um múltiplo. Logo, o x2 é dependente. Não está na base. Não que ele não sirva, mas ele não serve para a base. Ele é um vetor, mas não serve para a base. Quem é o x3? O x3 é menos dobro de x1. Menos o dobro de x1. Então, o x3, pelo mesmo motivo, é múltiplo aqui do x1 e não entra na base. Então, a base aqui é composta só pelo vetor x1. Portanto, a dimensão de fato é 1 e acabou.
Exercício 19. O exercício 19 é legal porque ele demonstra compreensão teórica das coisas. Até porque se você pensar só em contas, tem pouca coisa para fazer aqui. Então ele pede a dimensão do espaço P2. Então é dentro desse espaço aqui, qual é a dimensão do conjunto que tem essa propriedade, P de 0 igual a 0. Então, para entender isso, você tem que pegar o elemento genérico. Um elemento genérico desse espaço é ax ao quadrado mais bx mais c. Essa propriedade, ela se converte no quê? Se P de 0 é igual a 0, é porque se você colocar x no lugar do 0 no lugar do x, melhor dizendo, você vai ter, então, P de 0 igual a A vezes 0 ao quadrado mais B vezes 0 mais C. P de 0 vale 0. A vezes 0 ao quadrado é 0, B vezes 0 é 0 e C. Se você olhar isso aqui, está me dizendo que C vale 0. Então, essa propriedade P de 0 igual a 0 significa que C é igual a 0. Então, o vetor genérico, não de P2, mas o vetor genérico do espaço, do conjunto que tem essa propriedade, é um vetor genérico assim. Ax quadrado mais bx, não tem C, porque C vale 0. Então, esse aqui é o espaço de trabalho que nós estamos falando. É o espaço dos polinômios de grau até 2, que tem esse formato aqui. Se eles têm esse formato aqui, a dimensão é igual a 2. Por quê? Porque eu preciso identificar dois parâmetros, o valor do A e o valor do B, para saber um elemento específico. Por exemplo, me dá um exemplo de um polinômio desse jeito aqui. Um exemplo é P de x igual a 3x ao quadrado mais 5x. O que se fez para determinar isso? Você falou que o A vale 3 e que o B vale 5. Então é isso que eu me refiro, né? A dimensão é 2, porque eu sempre preciso identificar dois valores para saber um elemento desse espaço. Essa é a regra, né? Se você precisa de dois parâmetros, é porque a dimensão é 2. Então, nesse caso, só fazer uma síntese, nós tínhamos um polinômio genérico, nós tínhamos uma qualidade específica para o espaço de trabalho que nós estamos tendo aqui que estudar. Essa propriedade específica nos reduziu o polinômio genérico com uma letra a menos. E uma letra a menos significa uma dimensão a menos. Então é isso. Exercício 20. Mesmo problema, mudou só a característica dos elementos do conjunto que nós estamos trabalhando. Então, nós estamos ainda em P2, onde um elemento genérico é ax ao quadrado mais bx mais c. Só que agora, a qualidade desses elementos é que x vezes p' de x igual a p de x. Nossa, que estranho, difícil, fácil. Na verdade, é só uma propriedade que nós vamos ter que equalizar ela e identificar o que ela nos diz, afinal de contas. Então, nós vamos montar isso. Eu preciso de p' de x, que eu não tenho. O x é x e o p de x eu tenho. Então, tá faltando esse ingrediente aqui. Aqui eu tenho e x é x. Então, quem é p' de x? Vou aproveitar aqui, ó. P' de x é igual a 2ax mais b. Então, eu vou montar essa propriedade. O que essa propriedade me diz? Que x vezes p' de x é igual a p de x. Então, pronto, montei essa propriedade. Essa propriedade está escrita desse jeito agora. Vou dar uma analisada. O que está escrevendo aqui, né? Que 2ax quadrado mais bx é igual a ax quadrado mais bx mais c. Isso aqui não é uma equação para ser resolvida, mas sim analisada. Por quê? Porque é uma igualdade entre dois polinômios. O polinômio do lado esquerdo tem que ser igual ao polinômio do lado direito. Olha, se eu comparar, quem é que tem x quadrado aqui? É o 2a. Quem é que tem x quadrado do lado direito? A. Como isso aqui tem que ser igual, né? Então quer dizer que o 2a tem que ser igual a A. Ah, mas isso é estranho, professor. Como assim 2a igual a A? Pois é estranho. Quando que um número vai ser igual ao dobro dele mesmo? Né? Só se esse número aqui for o zero. Não existe um número que seja igual ao próprio dobro. Então, A vale 0. Então, veja bem, nesse início a gente já percebeu que essa condição, essa propriedade aqui, já
para funcionar essa, né, propriedade, o A tem que valer zero. Então, o polinômio genérico que é assim, ele já perdeu a letra A. Então, ele já ficou bx mais c. Bom, vamos continuar a análise. Segundo elemento, bx. Então, o B tem que ser igual ao B. Horas, mas isso é sempre válido para qualquer valor de B é igual a B. Isso é sempre óbvio. Então, quer dizer que o B, ele é qualquer número real. O B é livre. O B é um número livre. Então, o B não subiu. Esse B aqui está valendo, não importa o valor dele. Essa propriedade aqui sempre vai ser satisfeita, vai estar ok. Bom, vamos continuar. Mas não tem nada do lado esquerdo. Pois é, mas do lado direito tem o C, não tem ninguém do lado esquerdo, é porque C vale zero. O C tem que valer zero, porque se tiver algum C do lado de cá, essa igualdade já não vai dar certo, né? Porque eu vou ter C de um lado e não vou ter C do outro. Então, esses dois polinômios não vão ser iguais nunca. Então, o C também tem que valer zero. Se o C vale zero, a mesma lógica do A, o polinômio genérico não tem C, quer dizer que estudar esse espaço aqui, o espaço P2, com essa qualidade, significa estudar polinômios com esse formato aqui, sem o C e sem o A. Então, são polinômios desse jeito. Vou escrever aqui embaixo para ficar mais diferenciado aqui, ó. P de x igual a bx. Esse é o conjunto de polinômios que possuem aquela propriedade que ele quer. X, P' de x, igual a P de x. Então, para satisfazer essa propriedade, os únicos polinômios possíveis são estes. E ele quer saber a dimensão desse espaço. A dimensão desse espaço é igual a 1, porque a gente já viu que dimensão tem a ver com a quantidade de letras que existem ali, né? Quantidade de parâmetros para definir um elemento. Pensa sempre em definir um exemplo, né? Um polinômio específico. Me dá um exemplo de um polinômio desse jeito aqui. Um polinômio desse jeito aqui, então um exemplo, P de x igual a 5x. Outro exemplo, P de x igual a menos 8x. Veja que não tem x quadrado e não tem c, não tem aquele termo que é livre do x. Por isso que a gente encontrou esses dois números, a igual a 0 e c igual a 0. Se você der um exemplo, P de x igual a 3x ao quadrado menos 8x, esse polinômio ele não mora nesse contexto porque ele não satisfaz essa propriedade. Você pode, inclusive, verificar isso, né? E verificar que não vale essa propriedade. Por isso que esse polinômio não pode ser pego. E por isso que o genérico está aqui. O genérico fala de todo mundo. Fala desse, não fala desse, né? E assim por diante. Então, esse é o problema. Veja que calcular a dimensão, na verdade, foi um cálculo bem transverso aqui, né? Ele sai um pouquinho da rota de dimensão, ele faz toda uma análise de polinômios aqui, que não tem nada a ver com dimensão a princípio, né? Então, por isso que é o meu argumento. Você tem que saber muito da teoria para resolver os problemas. Não é tão pouca conta, digamos assim, para determinar só a dimensão nesse caso.